Pega Você não guarda nada para ela, para mim, um copo de água, por favor. Bom dia, senhora Raquel. Pode se acalmar. Assim que a senhora tiver condições, a senhora fala seu nome todo, por favor, tá? Dá um respiro, porque eu sei que são muitas emoções. Meu nome é Raquel de Oliveira Pereira. Ok. Raquel, você está aqui na condição de vítima, tá? Antes de mais nada, em nome da justiça, a gente pede desculpas de ter que ficar relembrando tudo isso, né? Já relembrou uma, duas, três vezes. Mas, infelizmente, o processamento nos requer isso, para que a gente possa escutar e poder fazer da melhor forma possível um julgamento. Então, antes de mais nada, aceite as nossas desculpas, se sinta acolhida. Nós estamos aqui para averiguar os fatos dos dois lados, tanto do seu quanto do dele, tá bom? Então, pode falar bem pausadamente, tá bom? Eu preciso que fique gravado, então eu vou perguntar novamente. A senhora confirma que não gostaria de prestar depoimento na frente dele, correto? Sim, correto. Ok. A senhora vai responder algumas perguntas do Ministério Público, que está ao meu lado, do seu advogado, que é a Defensoria Pública, que está lhe acompanhando, depois da doutora advogada do réu, depois as perguntas dos jurados e as minhas, se houver necessidade. Tá bom? Doutora promotora, com a palavra. Bom dia, senhora Raquel. Bom Eu sei que dia. é um momento muito delicado. Se durante as minhas perguntas se precisar fazer uma pausa, respirar, não tem problema nenhum, tá? Fica à vontade. Eu queria começar te perguntando quanto tempo você ficou casada com o réu, se vocês tiveram filhos. Pode me contar um pouquinho? Eu fiquei 8 anos. Eu não fui casada, a gente morava junto. Eu tive duas meninas. E como foi o relacionamento de vocês? Era um relacionamento conturbado? Ele já tinha te agredido verbalmente ou fisicamente antes do dia dos fatos? Sim, a gente no início vivia bem e depois começou umas agressões verbais, psicológicas e até que eu fiquei grávida da minha segunda menina e aí é, tudo piorou, tudo mudou. Entendi. No dia dos fatos, vocês já estavam separados? Sim, O estava separada há relacionamento, 1 ano já. o relacionamento de vocês terminou por conta dessas agressões por parte do réu? Sim, é, posso contar Pode. detalhadamente. Então, depois de muitas brigas e de muitas denúncias que eu fiz a ele, e de muita sofrer, né, muita violência psicológica e até violência mesmo, eu tentava separar, mas ele não aceitava. E aí eu fui é, me afastando, mas ele dentro de casa ainda. Eu não sei se posso falar, me desculpe, mas eu já não tinha mais relações com ele. E nesse período ele me xingava de tudo quanto é nome, porque eu não queria mais nada com ele, né? Enfim, aí eu fui orando, pedindo a Deus, e graças a Deus ele arrumou um serviço fora. E aí eu comecei a ter um pouco de paz enquanto ele estava fora. E aí eu pedindo a Deus para me ajudar a sair daquela situação. Foi quando eu um dia resolvi sair com uma amiga da igreja e as minhas crianças e as filhas dela. E quando eu retornei, por permissão dele, né? Quando eu retornei com crise de ciúme por eu ter saído, ele quebrou meu telefone. E aí eu, assim, no outro dia, antes de trabalhar, né, fora, ele foi e me deu o telefone dele. Foi quando
eu precisei passar uns documentos pro computador e eu vi umas fotos dele com a amante. Foto, sim, dele na casa dela, foto dele passeando com ela. E aí eu fiquei muito feliz, porque foi a hora que eu falei, essa é a resposta, agora eu consigo separar, né? Eu tenho a prova aqui que eu consigo me livrar disso. E aí nesse dia eu falei que eu precisava conversar com ele. E ele veio no serviço e eu mostrei as fotos e pedi a separação. Nesse momento ele me agrediu, não aceitando, mesmo com as fotos ali, puxou meu cabelo muito forte, me jogou em cima da cama e tentou me enforcar. Eu consegui enfiar o pé debaixo da barriga dele, jogar ele do lado da cama e gritar socorro. A minha amiga morava embaixo, não tinha portão e ela veio correndo. Mesmo assim, ele veio, me agrediu, me puxou. Eu bati o ombro na parede e aí eu consegui que ele saísse de casa. E eu fui na delegacia, registrei o boletim e daí então ele saiu de casa, mas ele nunca me deixou em paz. Ele ia no meu serviço todos os dias, todos os dias. E eu ia na delegacia várias vezes. Eu perdi a quantidade de vezes que eu fui lá. Só que eles falavam que eu não podia fazer nada, porque não era importunação. E aí eu me vi desamparada, mas segui. E aí até que um dia ele tentou entrar na minha casa, eu já tinha muito medo dele, porque ele me ameaçava. E aí ele tentou entrar na minha casa e eu tranquei a porta correndo quando escutei o barulho, o portão faz muito barulho, aí eu tranquei a porta correndo e ele querendo abrir, deu um soco na porta. A porta até empenou. E aí eu liguei para a polícia, já era tarde e foi orientado que eu não saísse de casa naquele momento, já que eu estava dentro de casa, protegida, e que no outro dia fizesse a denúncia. Fui na delegacia novamente, fiz a denúncia e consegui a medida protetiva. Isso foi mais ou menos quanto tempo antes dos fatos que a gente está apurando hoje? Olha, bem certinho, eu não me lembro. Não, sem problemas. Não lembro. Meses, semanas. Umas 2, 3 semanas. Tá. Então, no dia dos fatos, a senhora ainda estava com medida protetiva contra ele. Sim, Tá. estava. Então, me explica agora por que que no dia dos fatos, né, em 10 de dezembro de 2019, vocês se encontraram? O que que aconteceu? Nesse dia eu trabalhei normalmente e já estava quase entrando de férias, então eu não tinha com quem mais deixar minha menina de 2 anos e não tinha outra pessoa como conseguir. Estava quase chegando as férias e ela continuou com a avó, que é a mãe dele. Só que ele não morava com ela e eu também não ia até a casa dela. Todos os dias eu ligava para ela e ela vinha trazer a minha filha. E nesse dia, quando eu cheguei nessa rua, que Leoí, eu esperava a Rose, ele apontou junto com ela, ele veio junto com ela. Aí Então, na veio. verdade, você ia encontrar com a mãe dele, que estava com a sua filha. É porque era meu caminho. Aí ela vinha até o meu caminho, Hum. eu pegava a Maíra e ia para casa. E aí ele apareceu Ele junto veio sem junto, você saber. ele veio junto. Só que a rua é uma rua curta. Na hora eu ainda pensei em ligar pra polícia, só que eu falei, não vai dar tempo, ele pode me agredir aqui. Eu fui, peguei a Maíra e ele começou a falar comigo. E falar um negócio de identidade que ele precisava. E eu não dei assunto, né? Eu não queria mais falar com ele, ainda estava com a medida protetiva. Aí eu fui, peguei a minha filha, virei as costas.
Eu escutei um barulho e a Rose gritando. Quando eu olhei, ele tava com a arma na mão e continuou. Eu segurando meu filho e esquivando. Eu continuei esquivando os disparos e ele disparou mais 3 vezes. Um tiro pegou na minha cabeça. A bala ficou aqui, superficial. E ele fugiu. Ele simplesmente saiu e eu fiquei ali. E quando eu botei a mão, eu vi a bala, na verdade, desse lado. E eu entrei em desespero. Só pensava que eu ia morrer. E a Rose levou a Maíra pra casa dela. E eu fiquei ali. E aí juntou um monte de gente. Entendi. Eu fui levada ao hospital e fiz um mini procedimento para tirar. O médico ainda diz que eu tive muita sorte. Por 3 milímetros, eu não estaria mais ali. Eu E é peço isso. desculpas por precisar perguntar maiores detalhes, mas é importante aqui para o processo. A senhora se recorda de quantos tiros ele disparou? Quantos você se lembra? No momento, assim, né, fiquei muito nervosa, mas depois aquilo ficava ecoando na minha mente 24 horas. E eu vejo essa cena direitinho, perfeitamente até hoje. Eu me lembro de 4. Quatro. Isso. Então, pelo que Um a senhora quando eu estava falou, de costas e 3 quando eu estava de frente é e um pegou e 2 não. isso que eu ia perguntar. O primeiro tiro, então, a senhora ainda estava de costas. Sim, eu E estava indo não, embora. e esse não pegou em você. Não, porque a Rose gritou. Aí E foi eu, aí que no a dia ela, senhora. depois ela me disse que ela gritou e levou a mão, o que Entendi. que não que fez com que não pegasse em mim. Ah, entendi. Então ela desviou a mão dele. Isso. Tá. Segundo Aí, o relato dela, porque eu tava descosta, eu não vi. tá. Aí a senhora virou, né, depois desse primeiro disparo, e aí se lembra Sim, dele ter efetuado mais três. Aí a senhora já estava de sim, de frente. muito perto, inclusive. Qual distância, sabe dizer? Mais ou menos? Ah, daqui até nessa bancada aí. Tá. No caso daqui até aí, bem pertinho. E aí foi um desses três tiros que acertou a senhora. Sim, E pegou na sua cabeça, então, sim. Pegou assim, aqui. por E cima. ficou aqui, no couro cabeludo. É. Tá. E os outros dois também não acertaram na senhora. Não. Tá. É, aí depois desses tiros, né, então, a senhora tentou sair com a sua filha e ele fugiu. Foi isso? Não, aí quando eu vi que eu tava com a bala na cabeça, eu sentei na calçada e aí surgiu um monte de gente. A Rose levou a Maíra de volta. A Maíra tava gritando muito, chorando muito. Ela tinha 2 aninhos e pouco. E ela levou ela de volta pra casa dela e eu fui pro hospital. Qual foi a reação da mãe dele nesse momento? A senhora se recorda? Se ela tentou te socorrer? Eu me recordo do grito dela. Do Que foi o que te grito alertou? e quando ele tava tirando, ela gritando: Não, não faz isso, não faz isso, para com isso. Isso eu me recordo. Depois eu só me recordo quando eu vi ela indo com a Maíra. Entendi. Foi esse grito dela que te alertou, né, do que estava acontecendo. Porque, Não, o primeiro grito ela falou: Não, não faz isso, alguma coisa assim. Tipo, não. E eu já tinha escutado o barulho aí eu olhei. tá ok. A senhora então foi levada ao hospital, né? Assim, Passou por uma cirurgia? é um procedimento, não precisou. Deu anestesia, mas não precisou, no caso, nem dar ponto, não. Entendi. A senhora não ficou internada, então. Não, Também não ficou com nenhuma sequela, né? graças a Deus, não. Felizmente. E depois, né, do dia dos fatos, a senhora não teve mais contato com ele? Como que foi depois? Depois disso, ele sumiu até um tempo, né? Ele ficou totalmente desaparecido, digamos assim. Pelo menos para mim. Uhum. Entendi. Ele tentava entrar em contato pelo telefone ou por meio de outras pessoas? Durante um tempo, não. Até que um dia, é, na, na rede social, né, no Facebook, uma pessoa mandou uma mensagem e uma foto que eu não conhecia. E aí começou dizendo que sabia da minha história,
que conhecia ele, que sabia que ele estava foragido e que sabia que ele tinha, onde ele estava. E só que aí eu fui lendo aquilo e deduzindo que era, porque era um perfil falso. Era uma foto de um ator, inclusive. E naquele momento, eu sabia que não era uma pessoa que conhecia, que sabia. E nas mensagens se passava até por policial. E aí eu fiquei com muito medo dele estar perto, medo dele voltar e terminar, né, o que ele começou. E eu chamei meu primo, eu falei pra ele, falei, ó, eu acho que é ele. Ele tá entrando em contato comigo. Eu preciso de ajuda. Aí o meu primo sugeriu que eu continuasse conversando, assim que eu também tinha pensado, até que ele falasse realmente. E assim foi feito. Um dia ele mandou um áudio e eu quase morri. Eu, meu primo, a gente quase morreu. E aí eu printei as coisas, porque nessas falas, que não era ele, mas falava que foi para matar ou para deixar em cima de uma cama. Ou seja, ele continuou ali fazendo aquela pressão psicológica. E aí eu fui, registrei na delegacia novamente. Aí, né, ele já falou que era e pediu que eu voltasse para ele, ficava pedindo que eu voltasse, que queria retornar, retomar a família. E eu fiquei um bom tempo bloqueando os números e quando eu bloqueava, ele mandava mensagem pro meu pai, me xingava de tudo quanto é nome pro meu pai. Falava com meu pai que eu era uma vagabunda, que eu não valia nada. E aí ele trocava de número, mandava mensagem pra mim, aí eu bloqueava. E quando que isso parou? Só quando ele foi preso? Aí, não, exatamente, parar mesmo só quando ele foi preso. Aí, um dia ele ligou pro meu serviço e por várias vezes é, foi muito ignorante com a menina que trabalhava lá, porque ela tinha que dar o número pra ele e tinha que me chamar pra eu falar e ela falou que não ia me chamar e ele falando que sua funcionária é uma vagabunda, não vale nada, me insultando de tudo quanto é nome e e aí ela me chamou e me falou tipo assim, eu não tive mais o que fazer a não ser não bloquear mais. Porque já estava atrapalhando meu serviço, atrapalhando a vida do meu pai, que já é idoso. Eu e meu pai, a gente é bem ligado um ao outro. Meu pai é tudo pra mim. Eu não queria mais ver ninguém nesse sofrimento. Aí a minha filha começou a ter celular, né? Tinha número, ele conseguiu o número dela. E aí, quando ele não respondia ele mandava mensagem pra ela. Sua Só- filha com quantos anos? Na época tinha 10, 11 anos. E ele mandava mensagem para sua filha falando o quê? A senhora Se eu não sabe? respondesse, aí sua mãe não tá me respondendo, porque ela tá com homem. Sua mãe é vagabundo. E esses insultos todos que minha filha cansou de escutar. E ela às vezes falava, pai, a minha mãe só trabalha e cuida da gente. A minha mãe não sai, não vai pra lugar nenhum. Deixa minha mãe em paz. Várias vezes ela falou isso pra ele. É, a senhora relatou aqui que felizmente não ficou com nenhuma sequela física, né, por conta do tiro que a senhora levou. Mas e psicológicas? Isso causou um abalo muito grande na sua vida? Como foi isso? Eu resumo.
que eu não morri, mas eu morri. Porque a minha vida, ela mudou muito. Mudou muito. Eu nunca mais fui a mesma. Eu trabalho, eu tenho um sorriso solto, que já é de família, mas eu vivo a poder de remédio. Se eu não tomar medicação, eu não levanto da cama. Sinto muito pelo que aconteceu e obrigada pelo seu depoimento. Sem mais perguntas, Doutor Excelência. defensor. Bom dia, Raquel. Bom dia. É, Quando a senhora descobriu lá as fotos no celular da amante, essa foi a primeira agressão física? Porque a senhora relatou que já tinha um contexto de xingamentos, de violência psicológica, mas esse foi o primeiro episódio de violência física ou teve alguma anterior? Não, teve anterior. Tá. É, E aí a senhora já nessa primeira agressão física, a senhora chegou a fazer algum registro de ocorrência ou não? Fiz, Conseguiu fazer. fiz. Tá. E aí nesse dia que a senhora viu as fotos, que a senhora teve a primeira motivação para pedir o fim do relacionamento, né? Foi aí que a senhora chegou para conversar com ele para se separar. Eu já tinha pedido várias vezes. Inclusive, a maioria das agressões era quando eu pedia para separar. Das agressões físicas e até mesmo quebrava as coisas dentro de casa. A Rafaela mesmo já presenciou várias vezes, porque eu ficava assim, eu não queria mais aquele relacionamento, mas ele não me deixava, Aham. não me E, ne- dava. e nesse episódio que ele chegou a quebrar o celular, a senhora conseguiu se desvencilhar dele porque a senhora chutou ele? Como é que foi essa briga? Não, o episódio do celular foi quando eu saí, né? Foi um combinado assim entre a gente, ele saía muito, e então a gente já não estava vivendo bem. Aí eu fui com a minha amiga da igreja, que eu falei, com as crianças na pizzaria, um programa familiar, porque também ele não saía. Ele não saía comigo. E nesse dia ele quebrou o telefone. Entendi, Mas ele não me agrediu. Nesse dia ele não agrediu fisicamente, não. entendi. O dia da Ele agressão, só então, foi o dia em que a senhora foi o foi dia. falar das fotos do celular Isso. dele. Aí como é que foi essa briga? Como é que descreve pra gente como é que foi essa briga? Como que eu falei pra ele? Não, o que que aconteceu? Como é que a senhora conseguiu sair dessa briga? Ou como é que foi essa briga? Então, eu mandei mensagem pra ele dizendo que eu queria conversar com ele. E quando ele chegou em casa, eu falei pra ele, falei, ó, agora eu separo mesmo, você tem outra pessoa. E ele negando tudo, e eu mostrei as fotos, mesmo com as fotos ele negando. E eu falei, chega, agora chega, não dá mais. Agora é sério. E aí ele já começou a me agredir, ele já Te agrediu como? não. Ele puxou meu cabelo até o quarto e me jogou em cima da cama e tentou me enforcar. E aí, É sim, nessa hora que eu consegui enfiar o pé por baixo da barriga dele e jogar ele no canto da cama e corri e gritei. Corri até a varanda e gritei. Eu entendi. moro no segundo andar, então a minha amiga até relatou que já estava escutando barulhos estranhos. Porque, de certa forma, teve uma luta corporal, né? E aí ele me puxou e derrubou objetos. Entendi. E o episódio em que ele que chegou a quebrar as janelas, aí a senhora já estava morando sozinha, já tinha conseguido se separar. E aí Já. ele chegou a quebrar a porta ou a janela? Ele entrou e deu um soco, porque assim, não dava para ele entrar. A porta ela é de grade de vidro, ferro. E eu tranquei. Não dava para, que eu tinha já trocado a fechadura também.
Não dava para ele entrar, mas aí com raiva, com ódio, ele mesmo assim deu um soco na porta. Entendi. Mas não foi no vidro, no caso, foi. Pegou na grade, não pegou no vidro. Durante a época em que ele estava foragido, ele entrou em contato com a senhora, entrou em contato com a Rafaela também ou só com a senhora? Comigo, e a Rafaela não tinha telefone, aí era só comigo. Depois, a Rafaela usava o meu, né? E depois ela ganhou um telefone, e aí ela passou a ter o WhatsApp, e aí ele entrava em contato com ela. Entendi. E ele tentava, o que que ele falava para ela? O que que eles conversavam? A senhora sabe dizer? Com relação a mim, ou com relação. Em relação ao contexto, o que que ele... Que eu me lembro, assim, ele nunca falou nada do contexto. Ele só falava que gostava dela, que amava, que sentia saudade, que ia vir buscar ela para passar final de semana. E meio que ficava alimentando umas esperanças para ela, né? Entendi. E no dia lá dos fatos, do ocorrido, quem estava presente era a sua filha mais nova, a A mais Maíra. nova é a Maíra. E a senhora relatou que a senhora faz uso de medicamento atualmente. Sim, E as suas filhas, elas também têm algum tipo de abalo psicológico diante disso? Como é que está a situação das suas filhas depois desse fato? sim, a Maíra ela tem problema de ansiedade. O médico sugeriu que por enquanto não passasse medicação, ela faz terapia, que é a mais nova. E a Rafaela tem crises fortíssimas, né? Teve crises fortíssimas de ansiedade ano passado e começou a tomar remédio, o que não surtiu efeito, digamos assim, e as crises aumentaram, até que agora tem um mês mais ou menos, ela, com essa situação toda, veio tudo à tona de novo, ela entrou num quadro depressivo. Ela já vinha num quadro depressivo, só que o médico estava sugerindo tratar como a ansiedade. Depois ela entrou num quadro depressivo mais forte e está tomando remédio para depressão, há de 13 anos. Tá. A Rafaela hoje tem 13 anos Isso, e a Maíra tem 9. 9. Tá. É, e a Maíra, ela dorme sozinha hoje em dia? Não, Ela dorme com a ela senhora? dorme comigo. Por quê? E ela tem muito medo de me perder. É E o quando quadro. eu saio, desde o acontecido, ela era pequena, ela chorava muito quando eu saía, tipo, para trabalhar, quando ela tá de férias, porque ela sempre entra de férias primeiro que eu. Então, quando eu saía para trabalhar, ela perguntava: Mamãe, você vai voltar? E às vezes, quando eu preciso, em alguma reunião de trabalho, alguma coisa, né, ela mais novinha, ela sempre pergunta: Você vai voltar? Mãe, você promete que você vai voltar? E assim, agora, depois que ela foi para psicóloga, né? Que ela melhorou um pouco o quadro de choro, mas ela ainda não gosta que eu saia. Se eu precisar sair, ela não gosta, ela fica me rodeando. Eu sinto que ela tem medo que eu não volte. Obrigado, tá, pelo seu depoimento. Não tem mais perguntas, Excelência. Doutora advogada, com a palavra. Oi, Raquel, bom Bom dia, dia. tudo bem? Inicialmente, eu quero te pedir desculpa pela situação que você passou e por você estar respondendo aqui hoje. No entanto, como advogada de defesa, todos têm direito à defesa e eu estou aqui para fazer esta parte, né? Em cima da colheita de provas, em cima das provas dos autos que aqui se encontram. Raquel, vamos lá. Do fato até a data de hoje, 2 meses atrás, vamos dizer assim. O Elias vem pagando pensão, enviado presentes, como sofá, cadeiras para a senhora. Depois de um tempo que ele estava foragido, ele arrumou um advogado e o advogado orientou que ele pagasse pensão, sim. Ele paga pensão, sim. O sofá foi um presente que ele ofereceu para as meninas
e as meninas aceitaram. No caso, como eu disse, eu não proibi que ele conversasse com as meninas, porque por elas, pelo bem-estar delas, tentar um bem-estar, né? Tentar amenizar a situação que elas já estavam vivendo. E ele, aniversário, ele mandava presente e mandou esse sofá assim. Quando você disse que ele entrou em contato com você mais ou menos um ano depois, desse episódio, você chegou a mandar alguma foto para ele da sua cabeça? Não, não, mandei não. Ele fazia algum pagamento direto para você? Da pensão, sim. Da pensão era na minha conta. E vocês chegaram a ter algum outro tipo de conversa, além dessas que você explicitou aqui em plenário? Então, assim que ele me mandava mensagem que eu não respondia, e ele mandava para Rafaela fazendo uma pressão psicológica nela, eu tomei essa decisão de responder ele para evitar que a minha filha tivesse um dano maior. E ele sempre perguntava pelas meninas, e às vezes eu falava, pergunta para ela, aí ele me falava, você não quer responder, você está com macho, sempre falava essas coisas assim de ofensas, e aí para evitar que a minha filha passasse por isso, todas as duas, eu respondia. No dia, voltando aqui para o dia do fato, que você disse que a distância que você estava dele seria mais ou menos de onde você está sentada até a mesa de Vossa Excelência ali, né? E o que que ele falou com você? Aonde vocês estavam? O que que aconteceu nesse momento? Que eu ainda não consegui entender essa dinâmica. Ele chegou até você, ele veio com a mãe dele, com a mãe, Sim, chegou até você, sim. vocês conversaram em algum lugar inicialmente, depois teve uma saída. Essa dinâmica, por favor. Não, eu não conversei com ele nesse dia. Ele começou falando comigo e eu não dei voz e só peguei a Maíra e saí. Sim. Não teve uma conversa e eu não conversei com ele nesse dia. E você sabe me dizer se o Elias estava passando por algum momento? Ele falava que sim, mas eu não posso julgar se ele realmente estava ou não. Naquele dia, ele estava com algum lado, parecia algum lado emotivo? Ele estava chorando? Ou ele estava alguma coisa desse tipo? Não, não, ele inclusive a gente tinha um carro e ele tinha vendido o carro e antes de conseguir a medida protetiva, acho que o RG dele ainda estava lá em casa e ele tinha me pedido. Só que eu não lembro porque eu não entreguei. E aí ele tinha pedido para a Rose me falar que era para eu entregar, porque ele tinha vendido o carro. E nesse dia ele falou algo desse RG. Eu não consigo me recordar o que que era. Mas eu entreguei o RG nesse momento, eu entreguei o RG para a Rose. Só peguei o celular e entreguei para a Rose. Entendi. Então você não tinha ciência se ele estava tomando algum remédio ou algum medicamento. Não, uma vez, há muito tempo, ele disse que ia ao médico, que ia tomar remédio, mas enquanto ele morava comigo, ele nunca tomou remédio, não. Sem mais perguntas. Senhores jurados, perguntas? Não? Raquel, você disse que ficou sim, inclusive a expressão que a senhora usou foi que eu não morri fisicamente, mas morri por dentro, certo? A senhora fez algum acompanhamento? Fiz, Sim. fiz durante um tempo e Psicólogo, psiquiatra, com quem? psiquiatra Com psiquiatra. passou medicação e o psicólogo também. E
Eu fiquei bastante tempo, ia pelo SUS, onde ela precisou me dar alta pelo tempo que eu estava, não podia mais ficar. E também sabendo que a minha total melhora não foi possível devido a eu continuar sofrendo traumas e perseguições. Entendi. O psiquiatra, o psicólogo chegou a definir algum, nomear, né, algum efeito direto psíquico em você? Deu nome a algum trauma que ficou? Não, não um laudo, mas Fala na conversa transtorno que de você. ansiedade Aham, e pensamento de inferioridade, baixa autoestima, entendi, pensamento negativo. entendi. E o tratamento, que era para ser feito com terapia, e além disso, medicação. E a medicação você toma até hoje, você acompanha isso? Ainda vai ao psiquiatra? Eu tomava uma e ela passou meio que não fazer o efeito. E devido a Rafaela tá muito. Eu acho que juntou tudo. Uhum. A medicação já foi ficando. Eu fui ficando. Eu não sei o nome, que a gente toma medicação por muito tempo. O nome que se dá agora me fugiu. É, aí não faz mais o efeito, né? Aham, sim. E devido ao quadro da Rafaela, eu fiquei muito preocupado, eu tinha muito medo dela fazer alguma coisa e contra ela e as coisas que ela me falava, eu fui ficando meio é, mais deprimida, digamos assim. E aí a doutora trocou, tem, ai, não lembro certo, um mês e pouco, trocou a medicação. Entendi. É, Tem algumas dúvidas dos momentos que a senhora relatou aqui, que eu vou fazer algumas perguntas, tá? Eu entendi a cronologia dos acontecimentos. Então, eu vou me reportar ao dia da agressão com relação ao dia que a senhora conversou definitivamente pela separação, que a senhora agrediu e chamou a ajuda da vizinha, que a vizinha chegou. A vizinha chegou a vê-lo lá? Sim, sim. Sim. E ele se retirou ou ele ainda passou a agredir a senhora na frente dela? Quando ela chegou, ele ainda me puxou pelo cabelo, onde eu sentei o ombro na parede, e ele continuou lá. Entendi. Como é que ele saiu? Depois disso, meu pai veio, né? Que aí ela tava, meu pai também veio. Seu E pai aí, dividia com a senhora? Não. não, meu Não. pai mora na rua de trás. E ele ouviu eu gritando também, porque eu gritei muito alto. Então, minha amiga que morava embaixo ouviu e subiu, não tinha portão, acesso era Livre. livre. Uhum. E o meu pai ouviu lá de trás e já veio também. Aí quando seu pai chegou, Meu que ele pai se chegou, o retirou, portão estava trancado, aí ele teve que chamar, e aí a minha amiga abriu o portão. mas ele já tinha se retirado? Não. Não, estava lá. Aí depois que ele se retirou. Isso, meu pai Sim. convenceu ele. Aí a senhora relatou que foi até a delegacia e neste episódio que a senhora conseguiu a medida protetiva. Isso, E a medida protetiva foi também de retirá-lo de casa? Ou não foi necessário porque ele já tinha já saído? tinha saído. Não foi necessário. Não foi necessário. Sim. Aí teve um outro episódio no qual ele entortou a porta, não é isso? Isso. Nesse dia a senhora falou assim: ah, eu chamei a polícia. A polícia veio ou não? Não, Não veio. A senhora não, chamou e não foi. não. Hum? E então a senhora foi no outro dia registrar a ocorrência novamente. Sim. Não é É isso? porque ele disse que eu estava dentro de casa, estava protegida e que era para eu ir no outro dia. Entendi. E não era Então para ela já deixar fez de ir, esse inclusive. novo registro. Sim. Uhum. E depois desse episódio, só foi o episódio do fato, que é o fato do processo. Além das perseguições no trabalho, né? Foram Assim, muitas. as perseguições. Ele ia, mas ele encontrava com a senhora no Ele ia no trabalho? portão do meu trabalho, Assim. quando eu saía, todo dia, 5 horas. Isso E antes do dia dos disparos. isso. Entendi. Bom, Antes da medida protetiva de ter quebrado a porta. tá. Isso foi antes da medida. Depois da medida protetiva, ele não foi mais no seu trabalho. Só no dia do disparo que ele veio ao meu encontro. Aham. E a senhora sabia, se ele sabia, Da medida? a mãe que chegou a comentar, de que ele estava ciente da medida, que ele não podia se aproximar da senhora?
Eu não vou lembrar quem falou, mas eu acho que foi o oficial, sim, que tinha entrado em contato com ele da medida. Ou a delegacia, ele tinha sido No informado. dia dos fatos, em algum momento, ele deixou transparecer que sabia que não podia se aproximar da senhora? Então, ele não ligava Hum. para o que podia acontecer, porque eu já tinha feito vários registros e não tinha acontecido nada. E ele sempre falou que ele nunca ia preso. Isso Ele são coisas dele. verbalizava isso, Antes, sim, que ele não ia ser preso porque não dava em nada. isso. Aí nesse dia ele chegou junto com a mãe dele, estava sua filha, e a senhora disse que não teve diálogo, teve um monólogo, Não, então, né? é, Só ele falou. ele E ele só falou. falava em relação ao documento, ou ele falava algo mais. Então, eu não lembro porque meio que eu não dei muita atenção, porque eu só queria sair dali. E, inclusive, quando eu saísse dali, eu ia procurar a polícia de novo, que ele tinha quebrado a medida. E, e eu não prestei muita atenção, eu só abri a capa do celular, entreguei o RG para Rose e peguei a Maíra e saí. E virou as Nesse costas. período ele falava umas coisas, mas eu não consigo me lembrar, não me recordo. Em algum momento a senhora percebeu que ele estava armado? Não, Não. não, Nos 8 anos que a senhora conviveu com ele, alguma vez a senhora já percebeu que ele obteve arma? não, Ele verbalizava que ele tinha arma? não. É, por vários momentos a senhora relatou aqui que ele fazia pressão psicológica, né? E afetava a sua moral, a sua, né? A sua conduta, a sua postura. Nesse contexto, ele também afirmava que iria lhe matar em algum momento? Ou era apenas essa questão da questão moral? Ou ele, neste contexto, só me fiz entender, neste contexto ele também afirmava que iria lhe matar, que iria acabar com a senhora? Teve vários momentos que ele me ligou e falou. Isso antes do acontecido do processo ou depois? Não, depois. Depois. Depois que eu descobri que era ele, que eu fui obrigada a manter essa conversa, né? Ele sempre me ligou e falava. E se eu não atendesse, era 10, 15, 20 vezes que ele ligava. E até eu atender. E quando eu atendi, ele falava Falava o que, quê? que queria reconstruir a família, que se eu não ficasse com ele, ele não ia ficar com mais ninguém. E que era para que eu podia acabar com esse processo se eu quisesse, que era para eu retirar a queixa. Ele sempre me ligou, sempre falou muita coisa. Eu podia retirar a queixa, que era para retirar a queixa, que a gente ia voltar, que ele não ia ser preso, que ele preferia morrer do que ser preso. E antes de morrer, ele me mataria também. Já falou muitas vezes isso. Muitas. A senhora disse também que enquanto ele estava junto com a senhora, ele chegou a procurar médico, mas a senhora nunca o viu tomando remédio. Mas desses 8 anos que a senhora conviveu com ele era uma pessoa que fazia terapia, que procurava acompanhamento, ou tinha algum desvio comportamental que a senhora já tivesse percebido? Nunca fez terapia, não. Só falava mesmo que ia, mas eu, na verdade, eu nunca vi ele indo, não. Ele, dentro de casa, tinha comportamentos depressivos? Hoje, assim, eu não sei te definir o que seria um comportamento depressivo. Porque, igual eu tenho depressão e muita gente não sabe. Assim, tem gente que quando fica sabendo da minha história, pergunta, acha que, assim, eu não tô nem aí. Porque não sabe o real motivo, o real, a minha real realidade, a minha realidade, no caso. E então não sei te dizer, assim, Tá. E como o é que que ele era? seria. A senhora disse também assim que o primeiro período do casamento foi um período bom até a segunda filha. Quando a segunda filha nasceu, tudo mudou. Foi assim que a senhora disse que hoje. É,
Tem algum fato específico que mudou esse comportamento dele? Que eu consigo pontuar, não. A não ser que, quando eu fiquei grávida da Maíra, ele falava comigo que a culpa era minha, que eu era doida de arrumar outro filho, porque a Maíra ela não foi planejada e eu não queria ter outro filho. Nem gosto de falar isso, porque ela é meu presente, ela é minha parceira e não estava nos meus planos, nem no dele. E nesse período da gestação eu sofri. Eu sofri muito, porque ele me deixava sozinha. Eu não trabalhava fora. Eu só fazia os bicos, eu vendia roupa e semijoias. E eu cheguei a passar necessidade, porque ele trabalhava fora e ficava uma semana fora. Entendi. Mas não teve nenhum fato específico, assim, para a mudança do comportamento dele, a não ser ele não programar a filha. Eu não sei, pontuar, não sei, mas eu não sei se ele começou a trabalhar fora, começou a se envolver com outras pessoas, eu não sei. Entendi. Eu sei que É, quando ele começou a trabalhar fora, eu perdi um pouco da intimidade. entendi. Inclusive, quando a minha filha nasceu, ele não me deu assistência no hospital, não ficou comigo, só foi lá, viu ela e foi embora. Sempre falando que tinha que trabalhar. Entendi. Raquel, como é que defina para mim como é que era o comportamento dele, a personalidade dele? Ele era uma pessoa mais introspectiva, era expansiva, era uma pessoa mais subserviente ou mais autoritária? Autoritário. Horas, tinha vez que estava introspectivo, É, né? Aí às vezes falava que era por causa dos problemas do trabalho. Bebia, bebia bastante. Quando bebia, ficava mais alegre e A senhora disse que ele era autoritário, agressivo também ou não? agressivo só nessas brigas assim, mas era Mais com autoritário palavras. assim, Entendi. Com as filhas, qual era o palavras. comportamento também nesse nível, autoritário e com palavras mais pesadas? Não, com as meninas, principalmente com a Rafaela, era um comportamento mais dócil, ficava pouco, mas era, digamos, um bom pai. Na Entendi, medida do possível, brigava também, entendi. É, mas enquanto ele ficou foragido, não teve nenhum contato com as filhas. não, quando ele ficou totalmente sumido, não. Depois que A ele senhora sabe definir veio, o período que ele ficou totalmente sumido? mais de um ano. Mais de ano. Isso. Ele ficou totalmente. Aham. Aí depois começaram as conversas, né? Isso, Via rede social e depois isso, chegou até as meninas. isso. Ele também tinha muito contato aqui com os ex-amigos dele, né? Então, até uma vez eu fui na rua, eu não sei se alguém passou para ele falou que tinha me visto, falou a roupa que eu estava. E ele chegava a dizer aonde ele estava, qual o local? Não, Não, nunca disse. não. É, as meninas, ambas, sabem do acontecido? A Maíra, eu sei que tá lá, mas era muito pequena, por isso que eu tô perguntando se sabem, se tem conhecimento dos fatos. Maíra era muito pequena, não contei, mas infelizmente as pessoas são maldosas e contaram na minha frente e de uma forma ruim, né? Mas ela, quando era pequenininha, assim, depois do acontecido, ela sempre falava assim. Ela sempre falava, meu pai explodiu a cabeça da minha mãe, eu não sabia contar, mas ela ficava verbalizando aquilo. Entendi. Uhum. A Rafaela também soube do contexto? Soube. Uhum. A senhora diz muito que ele falava ao telefone da Rafaela, mas ele também tinha um contato com a Maíra ou não? Ou só com a Rafaela?
Maíra foi ter telefone agora há pouco tempo. Não, mas fala até pelo Então, telefone da Rafaela. isso, se ela então ela tinha não contato. falava muito, só falava às vezes quando ele ligava para Rafaela e pedia para chamar ela. Mas ele tinha esse contato, né? Tinha, Ou tinha. seja, ela tem memória visual do pai, porque como ele saiu aos 2 aninhos dela, Tem, tem memória visual, porque vi em vídeo. sim. É, eu sei que pelo contexto já dá para deduzir, mas eu vou fazer uma pergunta para poder ficar expresso. Hoje, atualmente, ele se encontra preso e a senhora ainda tem medo dele? Muito. Muito. Hum? Bastante. Hum? É, Porque quando aconteceu e depois dos contatos, ele nunca demonstrou arrependimento. Nunca. entendi. É, e a senhora tem receio dele também com as meninas? Eu nunca parei para pensar, mas pode ser que para me atingir, não sei. Eu não. Entendi. Eu vejo que com elas eu não consigo maldar isso, mensurar isso, mas não sei se ele faria alguma coisa com as meninas, mas nunca parei para pensar assim nisso, não. Tá certo. Raquel, peço desculpas mais uma vez ter que relembrar tudo isso. Inclusive, ter ido numa profundidade maior hoje, né? Do contexto periférico das suas filhas, da relação e tudo mais, das terapias. Então, mil desculpas por ter que passar por isso. Espero que a senhora retorne, e isso a gente pode fazer, tá? Oficiar a prefeitura para que você retorne à terapia, isso é fundamental para que você consiga. E sugiro também que as duas façam terapia, sabe? Então, eu já vou deixar expresso na ata, tá? Esse requerimento à prefeitura para que você possa procurar pegar o ofício aqui de encaminhamento, tanto para você quanto para as duas meninas, para que você possa fazer esse acompanhamento terapêutico, tá bom? E depois o processo também, quando ele é encerrado e que tem sentença, eu estou falando porque se a senhora não quiser ficar em plenário para assistir, que eu acredito que seja um inconveniente, às vezes, emocional, então fica a seu critério decidir isso, mas a senhora é comunicada do resultado do processo, quando finalizar, ok? Por hora é só, a senhora está dispensada. Muito obrigada e um bom dia. Eu que agradeço, obrigada. Nome completo do senhor, seu Douglas. Douglas Francisco da Silva, Douglas, qual a idade do senhor? 32. Profissão. Trabalho na roça. Tá dando duplicidade de som. Vê se está desligado aí. Desliga o áudio. Uhum. Isso. Você tem filhos, Douglas? Tem. Seus filhos têm alguma necessidade especial? Não. O senhor já respondeu a processo criminal antes deste? Não, já. Já. Sabe dizer de quê? Foi na última tentativa minha. De quê? Foi aquela vez lá em Boa de Jesus que eu tive a última tentativa que tava. O senhor sabe dizer o processo, como é que Não. terminou? Não. Em relação aos fatos desse processo, Douglas, eu tenho o direito de falar ou de ficar calado? O que o senhor prefere? Ficar calado. Ok. Senhor Douglas, doutor promotor quer constar alguma pergunta? Não, excelência. Não. Obrigado. Jurados, alguma pergunta? Defesa? Não? Pode encerrar, então.